Então, nós encerramos a primeira parte do curso, né, que é a parte de limites, e agora nós vamos estudar derivadas, vamos estudar funções deriváveis e algumas aplicações, tá? Para iniciar essa parte de derivadas, eu vou mostrar aqui algumas aplicações, assim, de forma bem introdutória, para motivar vocês a estudar derivadas, né? Entender por que estudar derivada, como surgiu derivada. Mas essa parte de aplicações, nós vamos focar nela de fato lá na última aula, ok? Vamos começar aqui com uma questão sobre velocidade, tá? Surgiu um problema de determinar a velocidade instantânea de um corpo, de um objeto, né, de uma partícula. Como saber essa velocidade instantânea? Como assim velocidade instantânea? Saber, de fato, a velocidade exata que um objeto está naquele determinado instante. Porque o que nós conseguimos determinar, facilidade, é a velocidade média. Só que a gente sabe que em um certo percurso, a velocidade geralmente não é constante. Você vai ter momento que você vai acelerar, vai frear. Então, o que você acha de fato só uma média. Como é que você acha essa média? Se você partir aqui de um instante t0 com uma certa com uma certa posição s0, aí você começa aqui no percurso e você vai até um instante t e conseguiu atingir aí uma posição S. Claro que esse S ele pode ser visto como uma função do tempo, né? Que a gente chama de equação horária, equação horária do espaço. Então, como é que a gente acha a velocidade média? Nós pegamos a variação do tempo, desculpa, a variação do espaço e dividimos pela variação do tempo. Com isso, nós conseguimos achar uma velocidade aí que geralmente a gente determina quilômetro por hora, né, ou metro por segundo. Ok. Vamos imaginar, por exemplo, que essa distância é 2 quilômetros. Então, em 2 quilômetros, se eu estou querendo estimar a velocidade que eu passei aqui nesse instante t0, saber a velocidade que eu percorri, a velocidade média que eu percorri em 2 quilômetros, não vai ajudar tanto, porque em 2 quilômetros pode ser que eu tenha freado, tenha diminuído a velocidade drasticamente ou aumentado, então pode acontecer muita coisa. Então, a velocidade média pode não ser, de fato, próximo da velocidade aqui nesse instante t0. Mas imagine que eu diminuir para 500 metros. Então, provavelmente, eu já vou ter uma estimativa melhor para a velocidade nesse instante t0. Eu reduzi o tamanho aí do espaço, consequentemente, do intervalo de tempo também. Imagine que eu estou num trecho agora só de 50 metros. 50 metros já é mais, já vou ter uma estimativa muito melhor. Não dá para você mudar tanto a velocidade assim, pelo menos em uma situação de, por exemplo, você andar num automóvel, você não vai ter grande variação de velocidade de 50 metros. Mas aí, se você reduzir agora para 1 metro, aí que fica mais exato ainda a velocidade no instante t0, tá? E aí você reduziu agora para 10 centímetros. Imagine aí uma situação de você andando num carro. Você andar 10, no percurso de 10 centímetros, a velocidade vai mudar provavelmente muito pouco. Certeza, né? Que vai ser bem pequena a variação de velocidade. Mas agora você quer mesmo algo muito exato e você agora analisa só o movimento em 1 centímetro apenas. Ou melhor, em 1 milímetro. 1 milímetro. Então aí vai ser praticamente mesmo a velocidade mesmo real no instante t0. Então, por isso que a gente calcula esse limite, pessoal. O limite, essa é uma função de t, né? S no instante t, posição no instante t, menos a posição s0 sobre t menos t0, ok? Esse s0, ele é, no caso, função espaço aplicado no t0, né, que é o s0.
E quando a gente faz o t tender a zero, se esse limite existir, ele vai ser de fato a velocidade instantânea no ponto t zero, a velocidade real mesmo. Isso daqui, pessoal, a gente chama, quando esse limite existe, de S' de t, zero. Aí a gente chama de velocidade instantânea, ok? Mas eu vou definir adiante, mais adiante a definição formal mesmo de derivada, mas um dos problemas são esses, ok? Outro problema, pessoal, que nós vamos estudar é a questão de encontrar a reta tangente. Reta tangente a um gráfico, ok? Vou pegar aqui uma imagem no livro para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Veja só, eu tenho aqui um gráfico, esse que está em azul, o gráfico de uma função. E eu estou com o objetivo de traçar uma reta, né? Eu tenho esse gráfico aí em azul e eu estou com o problema de achar uma reta tangente a esse ponto, né? Reta tangente, ou seja, uma reta que toca o gráfico em um único ponto. Como é que eu vou achar essa reta tangente? Porque a gente sabe que para determinar uma reta a gente precisa de dois pontos. Então, achar uma reta definida só por um ponto é mais complicado, tá? Mas como passando por dois pontos a gente consegue fazer, consegue achar a equação dessa reta, então o que é que a gente faz? A gente pega aqui um ponto, né, esse ponto P, por exemplo, aqui do desenho, e traça uma reta secante passando por esse ponto P0, né? Eu estou querendo saber a reta tangente nesse ponto P0. Mas eu não sei, então eu pego um outro ponto P e traço uma reta secante. Ok, não é a que eu queria. Mas se eu quiser uma mais próxima ainda da tangente, eu pego um outro ponto, esse ponto aqui, chamado de Q, ainda mais próximo desse P0. Então vai me dar outra reta secante que está mais próximo do que eu queria. O que é que acontece? Toda vez que você pegar um ponto mais próximo de P0, eu vou ter uma reta secante mais próximo do que eu de fato queria, que é a reta tangente. Imagine que eu peguei uma bem aqui, ó, um ponto bem aqui, bem pertinho do P0. Então a reta secante ela vai estar muito próxima da reta tangente. E na verdade, para chegar onde eu quero, eu tenho que fazer que nem na velocidade. Eu tenho que tomar o limite quando o ponto se aproxima desse ponto P0, ok? Vou pegar aqui outra figura para a gente entender melhor isso. Veja só, nós estudamos, vocês estudaram lá em geometria analítica, né? Que dada uma reta, existe o coeficiente angular. Como é que acha esse coeficiente angular? Você pega a variação da função dividido pela variação aqui no domínio da função, né? Por exemplo, a função daqui para cá, do P0 até o ponto P, ela variou esse delta y que ele chamou aqui, né? Ele variou esse delta y. E no domínio, eu variei aqui do x0 até o x0 mais delta x, ou seja, variou esse delta x aqui. Então, como é que eu acho o coeficiente angular dessa reta? Eu pego a variação no eixo y da função e divido pela variação no x. Ok? Esse aqui é o que a gente chama de coeficiente angular, né? Bom, esse coeficiente angular, como eu já falei, cada vez mais vai ficando próximo do coeficiente angular da reta tangente. Basta que eu ir me aproximando desse ponto. Para isso, eu preciso deixar esse ΔX cada vez menor, ok? Então, acaba que se trata também de um limite, né? O limite da função f aplicada nesse ponto x0 mais esse ΔX. ΔX, pessoal, a gente usa esse ΔX para representar uma variação, né? Uma pequena variação do x. Menos f de x0, ok? Essa aqui foi a variação no eixo y, e dividir pela variação no eixo x menos x0.
Ok? Isso aqui é o coeficiente angular da reta secante. Só que quando eu faço x se aproximar do x zero, isso aqui vai me dar o coeficiente quando existe, tá? Às vezes esse limite pode não existir, dependendo da função. Mas quando existir, ele vai ser o coeficiente angular da reta tangente. Ok? Então, derivada, né? Isso aqui a gente chama de derivada no ponto x zero. Tá? Na prática, pessoal, durante a aula eu não vou usar essa notação de delta x, porque eu prefiro, para não carregar tanta notação, prefiro usar uma variável mesmo, por exemplo, a gente costuma muito usar o h, né, para representar esse pequeno incremento, né, que a gente faz do x zero. Para andar um pouquinho, a gente anda um pequeno pedacinho que a gente chama de delta x, ou então de h, que eu vou chamar mais de h. Ok? É, então, pessoal, eu acho que a gente depois, lá na oitava aula, vai ter outras aplicações, como, por exemplo, o estudo de máximos e mínimos, que está muito relacionado com essa questão da reta tangente. Porque imagine aí, se nós tivermos uma função, imagine uma função que tem, por exemplo, um ponto de máximo, tá? Então, ela tem aqui, né? O que que acontece quando eu traço a reta tangente no ponto de máximo? A reta, ela vai ser, né? Se for uma função derivável, ela vai ser, a reta tangente vai ser dessa forma. Ou seja, ela vai ser paralela ao eixo x. E o que é que acontece quando a reta é paralela ao eixo x? O coeficiente angular é zero. Então, bem aqui nesse ponto, chamar ponto x zero, a derivada nesse ponto vai ser zero. Ok? Da mesma forma, se você tiver com uma função que tem um mínimo local, não precisa ser global. Local que eu digo, ela pode vir assim, né? Correr um mínimo aqui, subiu aqui. Aí aqui já tem um outro mínimo local, sabe? Que ela é o mínimo em uma vizinhança. Então, aqui também a reta é paralela, aqui a reta é paralela, e aqui a reta é paralela. Então, nesses máximos e mínimos locais, a derivada sempre vai ser nula. Então, isso acaba sendo um método para você estar encontrando o máximo e mínimo de funções. Ok? Mas isso que eu estou falando, assim, nesse sentido, é mais para motivar vocês no estudo de derivadas. Por que estudar derivadas? Porque, de fato, nós vamos entrar em mais detalhes nessas aplicações lá na aula 8. Vou definir aqui para vocês agora o conceito de derivada. Definição. Definimos a derivada de uma função f definida em um intervalo da reta, tá? Quando existe, tá? Quando existir, que ela nem sempre vai existir a derivada. Mas quando existir, nós vamos definir ela como sendo o limite, como eu já falei anteriormente, de f de, sei lá, f de x, f' de x igual f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero. Ou seja, é aquela questão que eu falei, a variação da função, a variação no eixo y, dividido pela variação no eixo x. Tá? Quando esse limite existir, pessoal, caso esse limite exista, dizemos que essa função f é derivável em x, tá bom? Derivável nesse ponto x, e f' de x é chamado de derivada de x.
quer dizer, derivada da função f nesse ponto x em questão, ok? Então, isso que é a derivada. Bom, mas precisamos ver na prática como é que a gente calcula, né, essa derivada. E nós já temos todas as ferramentas para fazer esse cálculo, que nós já estudamos limites, né? Como calcular limites. Então, vamos aqui, por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo. O exemplo mais simples possível que temos é quando a gente vai calcular o limite de uma função constante. Então, considere uma função f, função constante, né? Definida em um intervalo, dada por f de x, igual a sempre uma constante, por exemplo, igual a 2. Mas eu vou colocar uma situação genérica aqui, igual a uma constante c, tá? Onde c é uma constante real. Uma constante, não um número real. Ou seja, não depende do x. Vamos lá, como é que eu calculo a derivada em um certo ponto x? Nós já vimos pela definição que é o limite de f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero. Ora, mas a função é constante. Então, f de x mais h é essa constante c, e o f de x também é essa constante c. Então, aqui acaba sendo o limite, c menos c é zero, né? Dividido por h, dá zero. Então, é o limite de zero, quando h tende a zero. Então, o limite de uma constante não é sempre a própria constante, né? O limite de zero é zero. Então, o que foi que a gente acabou de justificar aqui? Acabamos de mostrar que o limite de uma função constante é sempre zero, tá bom? Um outro exemplo. Agora vamos estudar a derivada de uma função afim. Derivada de uma função afim. Imagine aí que a gente tem agora uma função f de x dada por ax mais b, né? Uma função afim, função do primeiro grau. Como é que eu faço o cálculo de f' de x? Pela definição, eu tenho que calcular f, limite, né? Limite, quando h tende a zero, de f de x mais h, menos f de x sobre h. Ok, eu já sei quem é a minha função. É ax mais b. Só que aqui está aplicado em x mais h. Então fica a que multiplica x mais h mais b, né? Menos f de x. O f de x é ax mais b. Tá. É o limite disso tudo sobre h. Quando h tende a zero. Bom, mas aí dá para cancelar algumas coisas, né? Aqui dá para a gente fazer a multiplicação aqui do a que multiplica x mais h. Vai ficar ax mais ah mais b menos ax menos b sobre h. Bom, dá para a gente cancelar esse ax com esse ax e o b com o b. Então, e esse ah dá para dividir por h, ficando apenas o próprio a. Ou seja, o limite de uma função constante igual a é a própria constante. Isso aqui é igual a a. Foi o que provamos aqui, pessoal, nesse exemplo. Nós provamos que sempre que você tiver uma função dessa forma, função afim, quando eu aplicar a derivada, vai ficar apenas o próprio coeficiente do x, vai ficar apenas a. Ou seja, esse b a gente já sabia que é uma constante, né? Já era de se esperar que desse zero a derivada. E
Toda vez que você tiver a que multiplica um x, né, por exemplo, 2x, a derivada de 2x é o próprio 2. É isso que a gente mostrou. Fazer mais um exemplo. Uma função quadrática agora. Imagine que temos aí uma função f de x igual a, por exemplo, 3x ao quadrado mais 2, mais 2x. Mais 2x, mais 5. Bora lá derivar essa função. Pela definição, isso que eu acho que vai dar um pouquinho maior, né? Pela definição, f' de x é o limite de f de x mais h menos f de x sobre h. Deixa eu apagar aqui essa. Esse limite aqui, pessoal, quando h tende a zero. Bom, vamos ter que fazer as contas. Essa primeira parte está aplicada sobre x mais h. Então, vamos substituir o x por x mais h na nossa função. Vai ficar 3 que multiplica x mais h ao quadrado, mais 2 que multiplica x mais h, mais 5. Menos f de x. Então, fica menos 3x ao quadrado, menos 2x, menos 5. Né? Porque tinha o menos tem que trocar o sinal de todos os termos, né? Ok. Dá para a gente simplificar mais essa conta aí, desenvolvendo esses termos que tem x mais h. Aqui, pessoal, quando eu desenvolver essa primeira parte aqui, vai ficar 3x ao quadrado, fazendo aqui rapidamente a conta, mais 6xh, mais 3h ao quadrado. Aí, esse outro termo fica 2x mais 2h, mais 5, menos 3x ao quadrado, menos 2x, menos 5, sobre h. Pronto, depois que a gente fez isso, vai dar para cancelar algumas coisas. Por exemplo, 3x ao quadrado cancela com 3x ao quadrado, o 2x cancela com 2x, e o 5 cancela com 5. Então, no fim das contas, vai ficar apenas o limite, quando h tende a zero. Vamos ver quem foi que sobrou aqui. Sobrou 6xh, sobrou 3h ao quadrado, sobrou 2h e só. Aqui ainda dá para a gente simplificar por h, né? Dá para dividir por h, numerador e denominador, ficando o limite, quando h tende a zero, de 6x mais 3h mais 2. Bom, agora sim a gente consegue dizer quem é esse limite, né? Porque essa primeira parte aqui, pessoal, 6x, continua 6x, né? Porque lembre-se, quem está tendendo a zero é o h. Então, o x se comporta como se fosse uma constante aqui, tá? Então, fica apenas 6x. 3h, quando h vai para zero, a gente sabe que vai para zero, é isso? Então, aí dá zero essa segunda parte. E o 2, uma constante, continua 2, né? Então, conclusão. A derivada da função que tínhamos, que era 3x ao quadrado mais 2x mais 5, a gente pode usar essa notação também, tá? Assim, bota a função, expressão, coloca uma linha em cima. A derivada dessa função é 6x mais 2. Aí você poderia dizer, professor, mas é sempre que eu quiser saber a derivada de uma função, eu vou precisar fazer esse limite aí? Não.
Por que que não? Porque existem várias técnicas de integração, de derivadas. Existem várias técnicas de derivação, que a gente vai estudar na próxima aula, tá? Que vai nos dispensar de estar fazendo esse cálculo por definição. Por exemplo, polinômios. Eu não vou provar, mas eu acho que no livro vocês vão encontrar a prova disso. Derivada de um polinômio. Nós fizemos a prova aqui basicamente para a função do primeiro grau, do segundo grau vai ser esse mesmo estilo que a gente fez agora, um exemplo. O terceiro grau, aí, o que você vai precisar fazer na prova de uma situação mais geral é saber o desenvolvimento de, uma, de um binômio, né? Saber o desenvolvimento de A mais B elevado a N, aí que entra o binômio de Newton, tá? Mas eu vou simplesmente colocar aqui a técnica para vocês conseguir derivar um polinômio. O que é um polinômio, para começo de conversa? É algo que é soma de monômios, né? Ou seja, é um monômio aqui de grau n. Claro que tem alguém multiplicando, um coeficiente a n. Tem aqui um monômiozinho de grau n menos um. E assim vai. A2x2 mais A1x mais A0. Ou seja, aqui se trata de um polinômio de grau n. Ok? Claro, com a n diferente de zero, né? Então, isso aqui é um polinômio que tem grau n. Como é que é a derivada? A técnica é a seguinte, pessoal. O expoente de cada monômio desse vai descer aqui multiplicando ele, ok? Então, vai descer ficando n, que multiplicar n, e o expoente que era n sempre diminui uma unidade. Então, ao invés de ser n, fica n menos um, tá? De novo, ver se vocês entenderam. No segundo monômio, como é que fica? Esse expoente que é n menos um, ele desce multiplicando. Então, fica n menos um, que multiplica a n menos um. E o expoente que era n menos um diminui uma unidade, ficando n menos 2. E assim vai até você fazer isso com todos os termos do polinômio. O A2, ó, esse 2 expoente 2 aqui, ele vai descer multiplicando, 2 vezes A2. E o expoente do x, que era 2 vai ficar só um agora, tá? A derivada de A1x a gente já até fez ali anteriormente, né? Só você vai ser A1, né? Por que A1? Usando essa técnica? Porque aqui tinha um. Esse um desce multiplicando, não altera em nada. Diminui a unidade, fica x elevado a zero, né? Que é um também. Então, por isso que fica nessa técnica, daria certo também, fica só o A1. Mas a gente já sabe, né? A gente fez essa conta anteriormente. Quando tem a derivada de uma função afim, fica só o coeficiente aqui do x. Ok, por exemplo, essa função que a gente acabou de derivar, que deu umas continhas boas. F de x igual a 3x ao quadrado mais 2x mais 5. Se eu fosse derivar usando essa técnica, esse 2 desce multiplicando, 2 vezes 3 vezes, e o expoente do x, que é 2 diminui uma unidade, que fica só x, no caso. O 2x, a derivada, a gente já sabe que é 2. E o 5 a gente já sabe que a derivada é zero, tá? Constante. Então, a derivada, só ajeitando aqui, 2 vezes 3 dá 6, né? 6x mais 2, que deu a mesma coisa que deu no exemplo anterior, tá? Para vocês verem como, assim, com as técnicas, fica muito simples de derivar a função. Só mais um exemplo aqui desse de polinômios. Imagine aí que você tem f de x igual a 3x elevado a 4, mais 2x ao cubo, mais 5x ao quadrado, mais 9. Qual a derivada dessa função? Esse 4 ele desce multiplicando, né? A gente pode fazer até direto, de cabeça. 3 vezes 4, 12. E o expoente do x diminui uma unidade, fica x ao cubo. 2x ao cubo, esse 3 desce multiplicando, fica 6.
né? X ao cubo fica agora só x ao quadrado, diminui uma unidade. 5x ao quadrado, 2 décimos multiplicando fica 10. 10x. E esse 9 a derivada dele é zero, uma constante, né? Então fica só isso daqui, a derivada. Aí, pessoal, a gente pode derivar uma função mais de uma vez, tá? Pode derivar uma vez, derivar duas vezes. Se eu fosse derivar de novo, colocaria aqui linha, linha, para representar que já é a segunda derivada da função f. Aí deriva de novo, ó. 3 desce, multiplicando, fica 36. X ao quadrado, 2 desce, fica 12x, e o 10 fica só 10. Se eu quisesse derivar de novo, 2 desce, fica 72x, e aqui fica 12. Bom, você pode estar aí derivando várias vezes aí. Quando se trata de um polinômio, toda vez que você deriva, diminui uma unidade do gráfico. Quer dizer, diminui uma unidade no grau, toda vez que você deriva. Então, se você derivar algumas vezes, você vai acabar chegando no zero, polinômio nulo. Aqui, no caso, teria que derivar 5 vezes. Você chegaria aí que a derivada é zero. É, ok. No planejamento aí, eu coloquei aí também, que nós vamos estudar essa aula, derivada de funções trigonométricas, não é isso? Então, vamos lá para derivada de funções trigonométricas. Vamos começar aqui, pessoal, nos perguntando qual seria a derivada do seno? Tá? Derivada do seno. Vamos lá, pela definição, seria, nós teríamos que analisar o seno de x mais h menos o seno de x sobre h, não é isso? Teria que analisar esse limite. Eu não ia carregar esse limite aqui para não ficar muito carregado, mas eu vou colocar logo quando h tende a zero. Bom, para me desenvolver isso, pessoal, lembre-se que existe uma formulazinha para o seno da soma, né? Então, como é que se eu usar essa fórmula do seno da soma, fica como? Ó, o seno da soma, a fórmula é a seguinte: é o seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, mais, aí você inverte. Agora, o seno do segundo e multiplica o cosseno do primeiro. Essa é a fórmula do seno da soma. Menos seno de x sobre h quando h tende a zero. Bom, dá para a gente organizar esse limite aqui. Organizando aqui, por exemplo, dá para me botar o seno de x em evidência nesse termo e nesse termo. Vou fazer isso. Colocando o seno de x em evidência, aqui vai sobrar o cosseno de h, e esse outro aqui, esse último aqui, vai ficar menos 1. Com isso, tá, ainda tem esse termo aqui, seno de h vezes o cosseno de x, isso sobre h. A ideia, pessoal, é nós chegarmos em limites que nós já conhecemos, né? Lembre-se que na aula 3 nós estudamos os limites trigonométricos, e aí nós vamos usar ele aqui agora. Ah, botei aqui um igual sem querer. Limite. Ok. Então vamos lá. Isso aqui fica o limite. Vou fazer o seguinte. Para ficar o que eu quero, de fato, eu vou escrever essa expressão da seguinte forma. Seno de x que multiplica cosseno de h menos 1 sobre h
Mais cosseno de x que multiplica o seno de h sobre h. Observe que eu não mudei nada, só usei propriedade de fração, né? Separei aqui a fração que estava com o mesmo denominador, separei em duas frações e deixei esse seno de x fora também das frações, aí o cosseno de x também. Por que que eu fiz isso? Porque esse limite, pessoal, é um limite que está sendo calculado na variável h. Então, como eu disse para vocês, como a variável quem está variando é o h, então esse seno de x e esse cosseno de x, eles se comportam como constantes. Então, uma constante sempre pode sair para fora do limite. Então, isso aqui é a mesma coisa que o seno de x, usando as propriedades de limite, que multiplica o limite, quando h tende a zero, do cosseno de h menos um sobre h. Mais, tá? Vou fechar aqui para ficar claro que aqui é só um limite, tá? Mas esse cosseno de x sai para fora do limite também, que é uma constante, e multiplica o limite, quando h tende a zero, do seno de h sobre h. Veja que apareceram uns limites bem familiares. Que apareceram uns limites aí bem familiares para nós. Esse limite aqui, eu acho que eu até coloquei, eu acho que eu resolvi na aula 3 ou eu acho que eu coloquei na lista de exercícios também. Tá? Cosseno de h menos um sobre h, a gente pode usar a técnica de multiplicar em cima e embaixo por cosseno de h mais um, né? E você vai acabar desenvolvendo, chegando aí no limite fundamental trigonométrico. Enfim, isso foi coisa lá da aula 3, acho que eu fiz em sala. Vou logo usar o resultado que a gente encontrou lá nessa aula. Esse limite aqui deu zero, tá, pessoal? Esse limite é zero. Você pode ir lá na aula 3. Durante a aula 3 eu faço esse limite aqui, ou então algo muito parecido com isso. Esse cosseno de x, ok? Vou repetir ele. E olha quem apareceu aqui. O limite fundamental trigonométrico. Nós já calculamos, usamos algumas vezes, que a gente sabe que esse resultado é 1. Conclusão. Sua primeira parcela é zero, né? Multiplicado por zero é zero. Então fica só cosseno de x. Ou seja, foi que nós chegamos, pessoal. Chegamos que a derivada do seno é uma função conhecida já. A função cosseno. Tá? Então, derivada bem simples, né? A derivada do seno de x é simplesmente o cosseno de x. Lembre-se disso, tá? Bom, e a derivada do cosseno? Cosseno de x. Bom, pessoal, você pode, eu vou deixar como exercício você tentar fazer as contas. Se não conseguir, você encontra isso em qualquer livro de cálculo, você vai encontrar essa. Inclusive, eu acho que nesse que a gente está usando, de repente tenha. Mas a ideia é a mesma, é você pegar, usar a definição de derivada e usar a fórmula do cosseno da soma, né? E tentar manipular para chegar nos limites que nós conhecemos. Mas se você fizer essa conta, a derivada do cosseno é menos o seno. Então, olha que coisa boa, né? Porque, às vezes, a derivada de uma função pode ser algo complicado, mas no caso do seno e do cosseno, são expressões muito simples, né? A derivada do seno é o cosseno e a derivada do cosseno é menos o seno. Bom? E a derivada da tangente, pessoal? Tangente de x daria para fazer também, tá? Usando de repente, a fórmula da tangente da soma. Mas eu não vou fazer agora, vou deixar para nós fazer na próxima aula. Por quê? Porque a tangente de x, a gente pode ver ela como sendo o seno de x sobre o cosseno de x. Aí você poderia me perguntar, professor, mas existe alguma técnica para me derivar o quociente de funções, para me derivar o produto de funções? Uma forma mais prática de fazer isso, sem precisar estar usando definição. Existe sim. É o que nós vamos estudar na próxima aula. Vamos estudar a regra, a derivada do produto,
a gente vai conseguir derivar produto de funções, por exemplo, seno de x vezes cosseno de x. Nós vamos conseguir derivar. Nós vamos estudar a derivada do quociente, ou seja, se nós conhecermos a derivada do numerador e a derivada do denominador, nós vamos conseguir saber a derivada do quociente, que é onde se encaixa a tangente aqui. E nós vamos também estudar a regra da cadeia, né, que ela vai nos permitir calcular a derivada de funções compostas, né? Por exemplo, se você for calcular o cosseno de 3x ao quadrado mais um. Ah, professor, já sei que a derivada do cosseno é menos o seno. Mas calma, porque aqui não é só a função cosseno, aqui é a composição do cosseno com uma função polinomial aqui dentro. Então, tem que ter cuidado. A gente vai estudar como derivar essas funções aqui na próxima aula também, que é conhecida como a regra da cadeia. É ela que vai nos permitir fazer esse cálculo, tá bom? Bom, pessoal, então essa aula de hoje, dessa semana, nós vamos ficar mais nessa parte introdutória, ok? Na próxima semana a gente vai entrar mais nessa parte de regras e aí a gente vai conseguir derivar praticamente todas as funções. Só a título de curiosidade, que eu não vou ter tempo de demonstrar isso nessa aula, é em relação à derivada da função exponencial. Qual seria a derivada de e elevado a x, pessoal? Se eu tenho é aquele número, né? Número de Euler, né? E vale aproximadamente 2,71 e que ela parece muito quando a gente trabalha com função exponencial, função logarítmica, né? Mas essa função exponencial, interessante. Se você derivar ela, vai ficar a própria função exponencial, tá? Isso significa que é uma função que varia muito rápido. Tanto é que se você for olhar o gráfico dela, cresce muito rápido. Ou seja, a derivada ela não influencia nada nessa função, continua a própria função, né? Eu sugiro que vocês façam uma pesquisa aí sobre a derivada dessa função, ok? Então é isso, pessoal. Por hoje encerramos. Na próxima aula continuamos aí com algumas técnicas de derivação e daí a gente vai conseguir derivar praticamente todas as funções elementares, tá?